Judas Priest. Esse é o grupo que eu vou abordar em mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe, com histórias de bastidores e fatos que você não faz a menor ideia. Presta atenção. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, o Judas Priest é o assunto de mais um episódio aqui na nossa série Aposto que Você Não Sabe. Antes de eu começar, você já sabe que tem que fazer aqui a sua inscrição no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E você tem que saber, evidentemente, que o Judas Priest é a epítome do heavy metal, vamos dizer assim, né? E tem algumas histórias muito interessantes, embora muito pouco divulgadas, porque não existem muitos livros. Aliás, na verdade, nem existem livros assim. Acho que deve ter um ou dois a respeito da trajetória da banda, assim. E são livros de muito difícil acesso. Eu vou contar aqui algumas histórias que eu lembro de cabeça na época que eu andei pesquisando e eu acabei reunindo aqui para fazer esse vídeo. Uma das coisas mais interessantes a respeito do Judas Priest, e acho que pouca gente sabe, é que mesmo na formação mais clássica da banda, né, vamos dizer assim, não havia nenhum integrante da formação original do Judas Priest. Pois é, olha só que maluco essa história, porque na verdade o grupo, ele começou em 1969, formado por um vocalista chamado Al Atkins, junto com um guitarrista, o nome dele era John Perry. Tinha um baixista chamado Brian Steppenhill e um batera chamado John Petrucci. E aí o que acontece? O John Perry morreu num acidente de carro. E aí ele foi substituído por um garoto de 17 anos chamado Ernest Chataway, que inclusive morreu recentemente. E esse Ernest, ele veio de um grupo chamado Earth, no qual ele foi substituído também por um guitarrista canhoto muito jovem, chamado Tony Iommi. Meu amigo, esse Earth é o que deu origem ao Black Sabbath, mas isso é uma outra história, né? E aí o que acontece? Essa banda, antes do Ernest entrar, fizeram um teste com vários guitarristas e um deles era um moleque loiro chamado K.K. Downing. É exatamente o mesmo guitarrista que a gente vai ver lá na frente na história do Judas Priest. Mas calma que eu chego lá, já vou contar essa história toda. E na hora de batizar a banda, os caras se inspiraram no título de uma bela canção do Bob Dylan, chamada The Ballad of Frank Lee and Judas Priest, uma faixa que foi incluída naquele disco John Wesley Harding, de 1967. Lembra? Belo disco, inclusive. E aí eles pegaram o Judas Priest e batizaram a banda. E aí começaram aquela coisa, né? Ensaio, fazer pequenos shows em bares, aquela coisa toda. E eles, naquele mesmo ano de 1969, eles acabaram chamando a atenção de um selo pequeno chamado Immediate. Isso em 1969. E aí esse selo, eles assinaram um contrato para gravar 3 discos. E esse selo, Immediate, era na verdade de propriedade do empresário dos Rolling Stones, o Andrew Loog Oldham. Lembra que é uma figura muito famosa, né? Só que o que acontece? Eles assinaram um contrato para fazer 3 discos, só que no ano seguinte, em 1970, o selo faliu. E o Judas Priest acabou. Pois é. Foi então que o Al Atkins ele entrou numa outra banda chamado Fright, que tinha aquele guitarrista loiro,
o K.K. Downing do Test, lembra? E como baixista, tinha um amigo do Downing, que era o Ian Hill, mais um baterista chamado John Ellis, que depois foi substituído pelo Alan Moore. E aí o que fizeram? Retomaram o nome Judas Priest, que era de propriedade do Al Atkins. Vai acompanhando essa história. Aí o Judas Priest, no começo, eles passaram a fazer aquele circuito de bares, de pubs e locais pequenos. E eles abriram shows do Slade, do Budge, e eles chegaram até mesmo a abrir o show de um guitarrista também muito bom e muito jovem, chamado Gary Moore. É aquele mesmo Gary Moore. E nessa época, eles não tinham muito repertório próprio, né? Então eles acabavam colocando algumas versões nos shows, e uma delas era Spanish Castle Magic, do Jimi Hendrix, e Black Sheep of the Family, que era aquela mesma música do grupo Quatermass que o Ritchie Blackmore regravou quando ele soltou o primeiro álbum solo dele, o Ritchie Blackmore's Rainbow. Lembra dessa música? Não se preocupa que eu vou colocar todos os links aqui. E aí, o que acontece? E aí o Judas Priest chegou a gravar um compacto em 1971. Assim, reza a lenda, cara, que só existem no mundo 100 cópias desse compacto. Eu, sinceramente, nunca vi. E era um disco que ele foi lançado em rotação 45, né? E ele foi lançado por um selo chamado Zella Records. E tinham duas músicas, né? Uma chamada Mind Conception e a outra era Holy is the Man. Cara, isso é um item raríssimo, assim. Nunca vi isso na minha frente, porque também primeira vez que eu ver um negócio desse, eu compro na hora, óbvio, tremenda raridade. E aí, cara, aconteceu um fato que pouca gente sabe. O Alan Moore saiu do grupo, né? Saiu. Ele ia voltar lá no Sad Wings of Destiny. Mas assim, o Alan Moore saiu do grupo e ele foi substituído por um baterista negão. Meu amigo, o cara no muque ali, cabelo Black Power, ele chamava Congo Campbell. E ele tinha, né, aquele visualzão Black Power total, cara. E aí a banda começou a abrir os shows do Tin Lizzy e do Status Quo. Vai acompanhando a história pra você ver onde é que ela vai parar. E aí o que acontece? Nessa época, o Al Atkins pulou fora da banda, porque ele não ganhava nada no show. A banda não ganhava nada nos shows, né? E ele muito menos. E ele tinha uma mulher e tinha uma filha recém-nascida para criar, para sustentar. Se ele saiu fora da banda, a última canção que o Atkins fez com essa formação do Judas Priest foi uma música chamada Whiskey Woman, que mais tarde foi reaproveitada e virou Victim of Changes. O mais incrível, cara, é que o Al Atkins, ele recebeu nessa época um convite para substituir o Glenn Hughes no Trapeze, mas ele recusou, porque ele na verdade queria ter um emprego seguro e para poder sustentar a mulher e a filha que tinha acabado de nascer. Ó, vai vendo. E a banda ficou sem vocalista, até o dia em que o K.K. Downing, que estava saindo com uma amiga de uma irmã de um moleque loiro, estavam lá na casa dessa amiga, cara, e esse moleque, ele começou tava passando na televisão uma música, a Doris Day cantando na TV, e esse moleque loiro começou a cantar em cima da música da Doris Day, assim, de uma maneira muito forte, muito afinada. O K.K. Downing viu aquilo e falou, cara, esse moleque canta pra caramba. E esse moleque era irmão da amiga da garota com quem ele estava saindo. E o que acontece? Esse garoto chamava-se Robert Halford. Inclusive, a irmã do Rob Halford acabou depois se casando com o Ian Hill. Meu amigo e minha amiga, você não sabia disso, né? Pois é, o Ian Hill é cunhado do Rob Halford. E aí a banda voltou a se apresentar naquele circuito de bares, de pubs, de locais bem pequenos. E aí eles acabaram assinando um contrato também com outro pequeno selo chamado Go. E esse pessoal desse pequeno selo sugeriu que a banda precisava de mais um guitarrista para dar um peso maior assim para o som da banda, né? Inclusive
ter dois guitarristas já era uma moda naquela época por conta do Wishbone Ash, né? Que era um grupo que fazia um sucesso muito grande já naquela época com aquele lance das twin guitars ou das guitarras gêmeas, né? Então, o pessoal desse pequeno selo sugeriu que a banda integrasse na sua formação o guitarrista da The Flying Hat Band, que era uma banda que era do mesmo escritório que empresariava o Tony Iommi, né, do Black Sabbath. E essa banda, o Flying Hat Band, tinha o batera, era o Steve Palmer, que era irmão do Carl Palmer, do Emerson Lake Palmer. E eles acabaram contratando o guitarrista desse grupo, que era um cara chamado Glenn Tipton. E aí foi por esse selo Go que saiu o disco de estreia do Judas Priest, que é esse aqui, ó, o Rock-a-Rolla, né? Então assim, já nesse disco não tinha nenhum integrante da formação verdadeiramente original do Judas Priest. E nesse disco eles usaram algumas composições do Al Atkins. Por exemplo, Never Satisfied, Winter, Deep Freeze, Winter Retreat, Cheater era do Al Atkins, e tinha uma outra música também chamada Caviar and Mats. O produtor desse disco, cara, foi o Roger Bain, que foi o mesmo cara que produziu os 3 primeiros álbuns do Black Sabbath, né? Lembra que tinha aquele lance do escritório que empresariava o Tony Iommi? Então havia aquele círculo de pessoas conhecidas ali naquele meio, e o Roger Bain acabou produzindo esse disco. Só que teve um problema muito sério, porque durante as gravações, cara, a banda brigou o tempo inteiro com o produtor. Aliás, pouca gente sabe disso, cara, mas foi exatamente o produtor, o Roger Bain, que ele decidiu não incluir no disco algumas das músicas que o Judas Priest já apresentava nos shows naqueles tempos, que eram Tyrant, Genocide e The Reaper. Sim, exatamente as 3 músicas que acabaram entrando no disco seguinte. Mas eu já vou contar essa história, peraí. E foi também o produtor, cara, que ele reduziu essa música Caviar and Mats, ela tinha mais de 10 minutos, assim. E ele acabou cortando a música praticamente inteira, ele deixou só com a parte instrumental de 2 minutos. E isso deixou a banda extremamente brava com ele. Os caras brigaram o tempo inteiro dentro do estúdio. Nessa época, os caras estavam muito sem grana, cada integrante do Judas Priest. Inclusive eles tentaram fazer um acordo com o selo Go para ver se eles conseguiam receber uma espécie de mesada mensal, você tá entendendo, por parte da gravadora. E o selo recusou. E o que aconteceu? O disco não vendeu absolutamente nada na época. Foi então que em 1975, por aquele mesmo selo Go, eles acabaram lançando esse disco aqui. Esse aqui é uma loucura, né? Sad Wings of Destiny. Foi a partir desse disco que as coisas começaram a melhorar para a banda, né? E é uma coisa muito interessante que pouca gente sabe disso, mas na época todos os integrantes eram muito fissurados no Queen. Aliás, fica muito clara essa influência se você ouvir esse disco com muita atenção. Principalmente, se você presta atenção, ouve com atenção o início, por exemplo, da The Reaper, né? E na maneira como é que o Halford ele cantava certas melodias de uma canção aqui chamada Epitaph. E você vai perceber, vai cair a sua ficha, dizendo, pô, meus caras eram influenciados pelo Queen. Aí tem uma história muito interessante, essa capa aqui é uma capa icônica, né? E ela veio de um quadro que estava na sala do dono do selo Go. E ela foi pintada por um artista chamado Patrick Woodruff e chamava-se Fallen Angel. Os caras gostaram tanto da pintura que usaram na capa do disco. Só que assim, as coisas começaram a melhorar em termos artísticos, mas em termos financeiros o negócio continuava muito difícil. Mesmo na época desse disco aqui, que hoje é considerado como um clássico, os caras do grupo precisavam trabalhar em empregos normais para poder sobreviver. Nessa época aqui, para você ter uma ideia, o Glenn Tipton trabalhava como jardineiro. O Ian Hill foi trabalhar como motorista de van e o KK Downing foi trabalhar numa fábrica. Olha que coisa incrível isso. E os shows
eles eram muito raros naquele tempo, né? Quer dizer, mesmo lançando um disco tão espetacular, eles não conseguiam ter uma agenda de shows que pudesse fazer com que a banda sobrevivesse apenas da música. Mas foi por causa desse disco aqui que o Judas Priest chamou a atenção da gravadora CBS, que era uma gravadora poderosa na época. E aí a CBS fez uma oferta e eles romperam o contrato com a Go e assinaram com já era uma major naqueles tempos, para gravar esse disco aqui, ó, que também é outro disco sensacional, que é o Sin After Sin, que inclusive, cara, foi o primeiro disco do Judas Priest a sair no Brasil em LP, justamente porque aqui no Brasil havia uma distribuição da CBS, era muito forte. Então foi o primeiro disco a ser lançado aqui no Brasil. E esse disco foi gravado no estúdio que era do The Who naquele tempo, chamava Rampart. E por imposição da CBS, o Roger Glover, baixista do Deep Purple, foi escolhido para produzir esse disco. E essa decisão da CBS foi recebida pela banda muito mal, cara, porque eles queriam, na verdade, se autoproduzirem. E eles sempre trataram o Roger Glover como se fosse um intruso. Inclusive, eles chegaram a fazer reuniões e o Roger Glover, inclusive, disse: olha, pessoal, se vocês eu não vou trabalhar com quem não quer trabalhar comigo. Então vocês fiquem à vontade aí, não tem problema. Eu explico para a CBS que vocês não querem e aí vocês decidem o que vocês vão fazer. E a banda começou a se autoproduzir. Só que o que acontece, cara? Eles tinham um prazo para entregar o disco. E a banda passou 2 semanas tentando se autoproduzir. Quando faltavam 6 dias para o grupo entregar o disco pronto, eles arregaram. Eles falaram: cara, a gente não vai conseguir fazer isso. E aí entraram com o rabo entre as pernas, entraram em contato com o Roger Glover e falaram: ó, cara, a gente vai ter que realmente, não tem jeito, a gente aceita ser produzido por você. E aí o que aconteceu, cara? No meio das gravações, o batera Alan Moore, aquele do começo, que tinha saído e tinha voltado para o Judas Priest para gravar o Sad Wings of Destiny e fazer a turnê, ele estava na banda. Só que ele ficou tão chateado com essa situação, cara, que ele acabou brigando lá e acabou saindo da banda, no meio das gravações. E aí, numa atitude de emergência, o Roger Glover chamou, muito às pressas, um moleque, cara, de 20 anos, chamado Simon Phillips, que já era um batera de estúdio muito recomendado naqueles tempos, né? Então, como não tinha demo das canções, e eles tinham 6 dias para entregar o disco, o Simon Phillips acabou aprendendo todas as músicas ali na hora, em um dia só. Como o Simon Phillips já era um músico tarimbado em estúdio, o que aconteceu, cara? Ele mesmo criou as baterias ali do que ele imaginava que as canções precisavam e gravou tudo a toque de caixa. E é exatamente essa criatividade do Simon Phillips que acabou influenciando não apenas esse disco, como o disco seguinte. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Eles conseguiram terminar o disco no prazo. O pessoal do Judas Priest ficou tão fascinado pela destreza do Simon Phillips que eles fizeram uma oferta para que o Simon Phillips entrasse definitivamente no Judas Priest. E o Simon Phillips recusou. Ele recusou por quê? Primeiro, ele ganhava muito dinheiro, ou seja, muito dinheiro também não, mas ganhava uma grana considerável sendo músico de estúdio. E ele, nessa época, ele já integrava a banda do Jack Bruce. Sim, que era o baixista, que foi o baixista do Cream. Então tinha a Jack Bruce Band e o Simon Phillips já era integrante, então ele já estava comprometido com o Jack Bruce. Ele falou: cara, não vou largar a minha vida aqui em estúdio e mesmo o compromisso que eu tenho com o Jack Bruce para acompanhar vocês. Então ele gravou apenas o Sin After Sin. E realmente a performance do Simon Phillips nesse disco é simplesmente espetacular, né? Tanto que tem uma faixa aqui chamada Let Us Pray, que eu vou falar uma coisa pra você, sinceramente, aliás, assim, tem Let Us Pray e tem uma outra chamada Call for the Priest, Raw Deal. Eu diria que essas duas canções, principalmente a Let Us Pray, pra mim, ela de uma certa forma foi o marco zero do speed metal, né? Junto, inclusive, com o Overkill do Motorhead, né? Essas duas músicas, essas duas performances do Simon Phillips
na Let Us Pray e o Filth Animal Taylor na Overkill, pra mim, cara, são os marcos iniciais do que a gente veio a chamar de speed metal, né? Aquela coisa extremamente acelerada, que era uma tendência que a primeira vez que eu ouvi algo tão rápido foi quando eu ouvi Fireball do Deep Purple. Lembra? Pois é. Essas 3 músicas são realmente emblemáticas, assim, é a gênese desse som acelerado que se transformou depois no speed metal, que a gente passou a conhecer como speed metal. E aí tem algumas histórias curiosas a respeito desse disco, que você sabe que é nesse álbum que tem aquela versão de Diamonds and Rust da Joan Baez. E você precisa, uma coisa que pouquíssima gente sabe, cara, que essa versão era para ter entrado aqui, ó, no disco anterior, no Sad Wings of Destiny, por sugestão do chefe daquele selo Go, que era o cara chamado Dave Howells. Pois é, não entrou lá, mas entrou aqui. Inclusive, o arranjo dessa música, naquele estilo meio cavalgado, vamos dizer assim, foi proposto pelo próprio Roger Glover, porque ele já tinha feito isso quando ele produziu um disco do Nazareth, chamado Loud and Proud. E nesse disco tinha uma música chamada This Flight Tonight, que era uma versão de uma canção da Joni Mitchell. E ele já tinha usado esse andamento meio cavalgada. O que ele fez? Ele reproduziu esse andamento nessa versão aqui. E aí, como eu disse a você, o Simon Phillips não aceitou o convite para entrar na banda. E aí, por sugestão do Roger Glover, foi contratado o Les Binks, com quem o Roger Glover já tinha trabalhado naquele projeto Butterfly Ball, lembra? Pois é, e o Roger Glover gostava muito do trabalho do Les Binks quando o batera trabalhou com o Eric Burdon. Então foi por sugestão do Roger Glover que o Les Binks entrou no grupo, e aí eles gravaram esse disco aqui, ó, também, que é espetacular, que é o Steiner Class. Inclusive, se você prestar atenção na Exciter, que é a música que abre o disco, você vai ver que ela tem aquela levada rápida, exatamente a mesma que o Simon Phillips tinha feito no disco anterior. Sacou? Você está acompanhando bem como é que as coisas estão interligadas na outra? E foi a partir desse disco que aquela estética de roupas de couro começou a ser implantada no Judas Priest, por sugestão do KK Downing. Foi exatamente ele que chegou e falou: pessoal, vamos criar uma imagem para a banda, uma imagem meio de couro preto, aquela coisa bem agressiva. Foi por sugestão dele. E esse disco aqui tem algumas histórias muito curiosas. Tem uma versão de uma canção do Spook Tooth aqui chamada Better By You, Better Than Me. Sim, essa música não é do Judas Priest não, essa música é do grupo Spook Tooth. E essa música, cara, ela só entrou no disco porque na hora que eles foram fazer a contagem do álbum, eles precisavam de mais ou menos uns 5 minutos para completar o tempo de um álbum. Então, o que acontece? Como eles já tinham feito uma versão de Diamonds and Rust no disco anterior, eles pensaram assim: cara, vamos fazer uma outra cover aqui, vamos fazer uma outra versão. E eles acabaram pegando essa música do Spook Tooth. Tem um outro detalhe muito curioso numa das melhores canções desse disco, que é a Beyond the Realms of Death. Essa música, pra você ter aliás, é a canção que foi importantíssima para influenciar o Metallica para compor tanto a Fade to Black quanto a One. Você nunca tinha parado para pensar nisso? Pois é, o Metallica se influenciou muito em Beyond the Realms of Death para fazer essas músicas. E aí o que acontece? No meio dessa canção do Judas Priest tem um riff que é de uma antiga canção do Al Atkins, que aliás não foi creditada aqui, uma canção chamada Life Goes On. E mais uma curiosidade, essa é sensacional: a introdução da música, que é aquele dedilhado, foi criado pelo Les Binks, pelo batera. A história é sensacional. O Les Binks teve um dia que eles estavam gravando, fazendo a pré-produção desse disco, e o Les Binks chegou mais cedo no estúdio. E como não tinha ninguém, cara, ele pegou a guitarra do Glenn Tipton, e como ele era canhoto, ele inverteu, né? Ele inverteu a guitarra, mas não podia mexer nas cordas. Ele começou a brincar, dedilhando uma ideia qualquer.
Quando o K.K. Downing e o Glenn Tipton chegaram no estúdio e viram o Les Binks dedilhando aquilo, primeiro que eles nunca tinham visto o Les Binks tocar guitarra, eles nem sabiam que ele tocava. E eles ficaram tão maravilhados com aquele dedilhado que ele falou, pô, cara, vamos desenvolver isso aí, né? E o Les Binks, cara, ele começou, na hora que ele saiu daquele dedilhado, ele falou, eu tenho um outro negócio aqui pra fazer. E ele começou a tocar realmente o que veio a se tornar a música. Ou seja, ele é o autor total da canção. O Rob Halford viu aquilo, falou, deixa eu botar uma letra nisso. Eles acabaram compondo essa música no estúdio. A música é de autoria do Rob Halford com a letra e a parte instrumental é inteirinha do Les Binks. E tem um outro detalhe também que você talvez não saiba, cara. A última faixa desse disco, que chama-se Heroes End, na verdade é uma homenagem a Janis Joplin, ao James Dean e ao Jimi Hendrix, que foram três figuras icônicas que acabaram morrendo precocemente e que foram catapultadas à imortalidade, vamos dizer assim. Então é uma homenagem explícita da banda a essas três figuras icônicas. E aí as coisas começaram a acontecer, a banda começou a fazer turnês um pouquinho mais extensas, vamos dizer assim. Então chegou a hora de gravar mais um disco. E aí veio um que é um dos meus favoritos, que é esse aqui, ó. Hellbent for Leather, né? Ou Killing Machine. Pois é, eu não sei se você sabia disso, mas esse disco tem 2 títulos. Ele chama-se, na Europa, Killing Machine. Mas quando ele foi lançado nos Estados Unidos, né, por conta daquele contrato com a CBS, eles mudaram para Hellbent for Leather. Por quê, cara? Porque a CBS, na época, ela tinha um certo receio de que um disco chamado Killing Machine, né, ou seja, máquina de matar ou máquina mortífera, como você preferir, fosse atrapalhar as vendas, cara. Então eles mudaram o título para Hellbent for Leather, que é esse descasso aqui. E aí é um disco que foi produzido pelo James Guthrie, que anos mais tarde foi um dos produtores, cara, do The Wall, do Pink Floyd, e também foi o cara que produziu o disco de estreia do Queensrÿche. Inclusive, foi uma imposição da própria CBS para que ele fosse o produtor desse disco. E aí tem algumas histórias muito curiosas que eu tenho certeza que vai fazer com que você ouça esse disco de uma outra maneira. Primeiro, tem uma faixa chamada Delivering the Goods, que tem no final um mini solo de bateria do Les Binks, que na verdade foi tirado do solo que o John Bonham fez em Rock and Roll do Led Zeppelin. Você nunca tinha prestado atenção? Os solos inclusive são bem parecidos. Tem também uma canção aqui, ótima, inclusive bem swingada, chamada Burning Up, que o miolo dela tem uma espécie de um break, assim, de uma parada, que também foi influência do Led Zeppelin, que é aquela parada que tem na Whole Lotta Love. Presta atenção quando você voltar a ouvir essas duas músicas. E foi nesse disco aqui que aquela estética de roupa de couro finalmente se estabeleceu de uma maneira completa. Passou a ser a imagem da banda. E você sabe que uma das melhores músicas desse disco é The Green Manalish, né? With the Two-Pronged Crown. E você, evidente, já sabe que essa música não é do Judas Priest, e sim do Fleetwood Mac. O que você talvez não saiba, cara, é que essa música foi colocada aqui, né? Mais uma versão, por sugestão do Glenn Tipton, porque ele era um grande fã do guitarrista do Fleetwood Mac na época, que era o Peter Green. E uma coisa que é muito interessante que você talvez não saiba, se não fosse essa música, seria a versão dos Rolling Stones de Play With Fire que entraria no disco. O grupo estava trabalhando com essas duas versões. A que ficasse melhor entraria. Entrou então Green Manalish. Foi durante a turnê do Killing Machine, ou Hellbent for Leather, como você preferir, que foi gravado o primeiro disco ao vivo do Judas Priest, que é o Unleashed in the East, né? Um disco assim muito controverso. Inclusive eu tenho essa edição aqui, ó, que é o Priest in the East, porque é o Unleashed in the East completo. Calma que eu já vou explicar. Esse disco, cara, ele tem uma polêmica muito grande porque todo mundo, aliás é um boato já desde daqueles tempos, né? Nós estamos falando de 1979,
de que esse disco, na verdade, é um álbum que foi feito em estúdio e que ele não tem nada de ao vivo. Na verdade, não é isso. Isso também é uma lenda. Porque o que acontece? O Unleashed in the East, ele foi gravado, como você bem sabe, no Japão. E esse disco, inclusive, ele foi mixado no estúdio do Ringo Starr, chamado Starling Studios, que ele tinha montado numa casa na Inglaterra que ele tinha comprado do John Lennon. Inclusive, foi lá que eles também mixaram o British Steel. Mas isso é uma história que eu vou contar daqui a pouquinho. Desde aquela época tem esses boatos de que o disco, na verdade, foi todo feito em estúdio e colocado aplausos para disfarçar. Isso, na verdade, é um boato que acabou se transformando em história definitiva, mas não é. O que acontece é que nas gravações que eles fizeram no Japão, alguns dos melhores takes foram feitos no dia em que o Robert Halford, cara, ele tava com uma dor de garganta muito grande. Então o desempenho dele não foi tão assim satisfatório. Então o que eles fizeram? Como ele estava com dor de garganta e febre, ele não acabou cantando de uma maneira, vamos dizer assim, tão ideal quanto eles costumavam fazer. Então, assim, alguns dos vocais foram refeitos em estúdio. Alguns dos vocais. E algumas guitarras foram dobradas. Eles colocaram os overdubs. Mas essa história de que o Unleashed in the East é um disco inteirinho de estúdio com aplauso, não, isso é cascata. Tanto é verdade, cara, que eu ouvi um disco pirata, né, o que a gente chama de bootleg, chamado Live in Tokyo, que foi lançado na mesma época. E assim, se você comparar a performance da banda com o que está registrado no Unleashed in the East, é praticamente idêntica, assim, não tem nada de diferente. Então, assim, só alguns vocais do Robert Halford que foram refeitos e algumas guitarras foram dobradas. Então, essa história de que o Unleashed in the East é um disco de estúdio com aplauso é cascata. Eu tenho essa edição aqui que chama Priest in the East, né? Que é o Live in Japan, que é o disco praticamente com algumas faixas a mais do que aquela edição original. Então, essa história é completamente um boato. Aí tem uma coisa muito interessante. Você já parou para se perguntar por que o Les Binks não aparece na capa? Presta atenção aqui, ó. Ele não aparece na capa. Você sabe por quê, cara? Porque quando o disco estava pronto para ser lançado, o Les Binks já não estava mais na banda. Ele tinha saído. Primeiro, porque os caras não estavam muito contentes com a performance dele ao vivo. Os caras da banda achavam que ele não tocava de uma maneira pesada o suficiente, apesar dele ser um grande batera. O pessoal não estava muito contente com isso. Ele também, cara, o Les Binks, ele teve um quebra-pau muito feio com o empresário do Judas Priest na época, que era um cara chamado Mike Dolan. Por quê, cara? Porque o Mike Dolan deixou muito claro que o Les Binks não era um cara da banda, ele era um músico contratado. E ele já tinha recebido a grana que como músico contratado para fazer os shows. E o Les Binks queria receber uma grana a mais por ele ter tocado nesse disco. Eles quebraram um pau muito feio. O Les Binks, aí não se sabe se o Les Binks pediu demissão ou ele foi demitido, mas ele não aparece na capa do disco por causa disso. Foi então que o produtor Tom Allon sugeriu que a banda fazia muito sucesso na Europa, mas ainda não tinha entrado no mercado americano. E foi o produtor, o Tom Allon, que sugeriu que as músicas do Judas Priest deveriam ser mais retas em termos de bateria, não ser mais radiofônicas, vamos dizer assim. Foi por isso que quando eles demitiram, ou o Les Binks saiu, não se sabe até hoje, eles contrataram o Dave Holland, que tinha sido o batera do Trapeze, né, ao lado do Mel Galley, que depois foi pro Whitesnake, e do próprio Glenn Hughes. Trapeze era um trio sensacional. E aí o que acontece, cara? O Dave Holland, que tem um estilo bem diversificado, chegaram para ele e disseram: olha, cara, você vai tocar com a gente, mas você vai tocar como se fosse um reloginho. Não vai fazer muita virada, vai tocar reto. E foi exatamente o que aconteceu para que a banda gravasse e lançasse esse álbum que é o antológico, British Steel, em 1980. E esse disco, cara, foi a primeira vez
que se formou um núcleo de composição dentro da banda, que era o Rob Halford, o Glenn Tipton e o KK Downing. Porque até então eles compunham um separado do outro e aí se reuniam o material só na hora de fazer a pré-produção. Aqui não, cara, eles passaram a compor juntos. E foi uma época, cara, em que começaram a surgir algumas rivalidades artísticas entre o Glenn Tipton e o KK Downing. Eles tinham 6 semanas para gravar esse disco. O Tom Allom acabou mexendo muito nos arranjos. Eu até tentei encontrar na internet como é que essas canções funcionavam antes do Tom Allom mexer, mas eu não encontrei. Se eu encontrar, eu vou colocar os links aqui. Então tudo que você ouve aqui, cara, foi muito mexido pelo produtor. Então, como eu havia dito anteriormente, esse disco ele foi gravado e mixado no estúdio que funcionava na casa do Ringo Starr, que o Ringo Starr tinha saído fora da Inglaterra por conta daquela cobrança de impostos do governo britânico naqueles tempos, que era um negócio absurdo, era coisa de 90%. E era uma casa que o Ringo Starr tinha comprado do John Lennon. Então eles gravaram e mixaram esse disco lá, nessa casa. Aliás, deveria ser uma coisa muito divertida de se ver isso, porque o Rob Halford ele gravou esse disco cantando na biblioteca, o Glenn Tipton gravou as guitarras na sala e o Dave Holland gravou a bateria dele perto de uma escadaria que tinha ali naquela casa. Um negócio ficou absurdo. E o Ian Hill acabou ficando ali na sala de controle. E se você reparar bem, cara, se você comparar esse disco com os anteriores, você vai notar que as guitarras estão muito na frente, estão muito na cara. E isso foi uma imposição do produtor, do Tom Allom. E esse disco tem algumas curiosidades também muito interessantes com relação às músicas. Aquele barulho de vidro quebrando que você ouve na Breaking the Law, na verdade, veio de uma gravação, cara, dos caras ali na casa do Ringo Starr, quebrando, cara, um monte de garrafa de cerveja, garrafa de leite. Os caras instalaram os microfones e começaram a quebrar aquilo e gravaram. Na Breaking the Law tem aquele som de sirene também, cara, que não é a sirene, é o KK Downing tocando a guitarra com uma alavanca. Tem um trovão que no início da Metal Gods, que também não é um trovão, cara, assim, eles gravaram o barulho, a casa tinha uma porta muito pesada, e na hora que eles bateram com força, eles perceberam que aquilo poderia ser um trovão, então eles ficaram batendo o tempo inteiro aquilo ali, para simular o som do trovão, mas na verdade é uma porta muito pesada. Tem um som de chicote também, que na verdade é o cabo do microfone batendo nos cases dos instrumentos, e aquele barulho de armaduras que tem na Metal Gods, que você acha que parece que é um pessoal que está andando com as armaduras pesadas, na verdade é a banda e o produtor chacoalhando, cara, um escorredor de talheres. Eles pegaram um escorredor de talheres, colocaram facas, colheres, garfos e ficavam chacoalhando como se fosse para simular o som de um exército andando de armaduras, cara. Olha que coisa legal. Isso você não sabia, né? Tem outro detalhe também que quase ninguém sabe. A capa original do British Steel tinha sangue escorrendo pela gilete. E a gravadora mandou retirar essa imagem do sangue escorrendo, e mesmo assim, cara, eles queriam uma outra capa, porque eles ficaram com receio de que o disco fosse associado a uma banda punk nos Estados Unidos. E essa capa, ela foi feita pelo mesmo artista que fez o Killing Machine, ou Hellbent for Leather, como você quiser, que é um artista chamado Roslav Zaibor. Foi o mesmo cara. E British Steel, na verdade, era o nome de uma empresa onde o Glenn Tipton trabalhou naqueles tempos de vacas magras. E até hoje, cara, o Dee Snider diz que foi esse disco que fez com que ele montasse o Twisted Sister. Um outro detalhe de uma canção desse disco aqui, cara, é a United, que é uma canção que foi concebida propositalmente para soar como uma mistura de uma canção do disco anterior, que é aquela do Hellbent for Leather, que é Take on the World, junto com We Will Rock You, do Queen. Tem um detalhe muito interessante. Tem uma faixa aqui chamada The Rage, que a introdução é um reggae. E isso foi uma ideia do Ian Hill. E até hoje, cara, essa música é uma das canções favoritas do Glenn Tipton em toda a discografia do Judas Priest. Olha que incrível! E aí o disco foi um sucesso tremendo, assim, arrebentou nos Estados Unidos, e a banda tentou capitalizar esse sucesso no disco seguinte, que eu adoro, mas é um disco muito controverso,
que é o Point of Entry, de 1981. Esse disco, cara, foi concebido para ser realmente uma continuação do British Steel. Ele foi gravado em Ibiza, né, na ilha de Ibiza, numa fazenda totalmente rústica, vamos dizer assim. Pra você ter uma ideia, não sei por que os caras escolheram isso. Eles, talvez, né, com aquela coisa do dinheiro entrando, eles resolveram gravar isso aqui em Ibiza, numa fazenda, num estúdio que ficava numa fazenda. Pra você ter uma ideia, cara, a fazenda era tão rústica que não tinha energia elétrica. O estúdio funcionava por causa de um gerador, né? E foi uma época que todo mundo da banda estava bebendo muito. E isso, de uma certa forma, explica assim, algumas decisões que eu diria equivocadas aqui nesse álbum. Esse disco, assim como tinha acontecido com o Killing Machine e Hell Bent for Leather, ele teve duas capas. Uma delas é essa aqui, né? Que essa é a capa americana. E tinha a capa europeia, era a borda de uma asa de avião com uma paisagem no fundo. E, na verdade, assim, essas capas, elas, de uma certa forma, foram consideradas como um erro de marketing, de estratégia de marketing, inclusive atrapalhou muito a venda desse disco aqui. Tem algumas histórias muito interessantes. Você já deve ter visto o clipe de uma das melhores músicas aqui, que chama Hot Rockin'. E você lembra que no clipe tem uma cena, cara, que os pés do Rob Halford, ele tá usando, acho que um coturno, e o coturno pega fogo, e ele põe o microfone lá pro microfone pegar fogo também. Cara, acontece, cara, que na gravação do clipe, cara, o Rob Halford teve os dedos queimados por conta desse fogo, cara. Ele teve que ir pro hospital, cara. Olha que coisa absurda. Quando eles resolveram fazer a turnê desse disco, eles levaram o Iron Maiden como banda de abertura. E assim, o clima dessa turnê ficou muito tenso, porque os caras do Iron Maiden, isso é uma coisa que pouca gente sabe aqui no Brasil, que o Iron Maiden tem uma imagem de uns sujeitos bacanas. Pois é, cara, eles não foram nada bacanas nessa turnê. Eles estavam com uma postura muito arrogante e eles começaram a dar declarações na turnê, dizendo que eles iam meio que varrer o Judas Priest do palco, porque eles estavam tocando muito, que o Judas Priest estava meio envelhecido. O Rob Halford leu essas declarações, cara, e ele ficou tão bravo, mas tão pé da vida, que ele exigiu que o Iron Maiden fosse retirado da turnê. E aí o empresário da época falou assim: não, pelo amor de Deus, cara, reconsidera isso. Se você retirar o Iron Maiden da turnê, você vai tá dando razão para eles. Você tá entendendo? Vai soar pro público, cara, que você tava com medo da concorrência. E aí o Rob Halford falou: pois é, cara, tá bom, ok, vou concordar. Mas assim, a postura do Iron Maiden nessa época, inclusive, unanimemente, todo mundo que trabalhou naquela turnê disse que os caras do Iron Maiden estavam bem arrogantes. E aí, como o Point of Entry vendeu menos e rendeu muitas críticas, tanto a gravadora como a banda ficaram meio preocupadas. Então eles resolveram gravar um disco que realmente trouxesse de novo o público, tanto americano quanto europeu. E aí saiu esse outro clássico aqui, ó, Screaming for Vengeance, né? Que foi composto exatamente para compensar todas aquelas críticas que a banda vinha recebendo. Esse disco, de uma certa forma, cara, ele também foi elaborado com aquela ameaça, vamos dizer assim, né? Aquela sombra de todo o surgimento daquela geração da New Wave of British Heavy Metal, né? Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, todo aquele pessoal. E foi um disco, cara, que de uma certa forma ele foi concebido para agradar mais o mercado europeu, porque o foco do Judas Priest estava tão no mercado americano, naquela coisa de ficar tocando nas rádios, aquela coisa toda, que eles meio acabaram negligenciando o público europeu. Então é um disco muito mais europeu do que americano, vamos dizer assim. E foi um estrondo total, né? Esse disco, inclusive, cara, ele demorou para ser gravado, ele demorou mais ou menos 5 meses para ficar pronto. Aí tem umas histórias muito boas a respeito desse disco. Pra você ter uma ideia, a The Hellion, que é aquela vinheta de abertura sensacional, essa vinheta, na verdade, era uma música inteira. Pois é, que o produtor, o Tom Allon, ele gostou tanto da introdução que ele falou: vamos separar a introdução, descarta a música, pega essa introdução e ela vai ser uma espécie de anúncio para a entrada da Electric Eye. Então o que acontece? The Hellion é uma música completa. Vou tentar ver se a gente consegue encontrar na internet assim, uma versão dessa música inteira, mas assim, The Hellion nunca foi uma vinheta.
foi na verdade criada a partir você pega a introdução e você jogou a canção fora, a banda jogou a canção fora. Tem uma outra curiosidade também, cara. You Got Another Thing Coming, que foi o grande hit desse disco, só entrou porque, mais uma vez, faltavam uns 5 minutos para preencher o tempo de um LP. Resolveram compor alguma coisa ali na hora, bem fácil. Pra você ter uma ideia da coisa, essa música ela foi completamente composta e gravada em 3 horas. Eles precisavam de 5 minutos. Falaram, cara, vamos fazer um negócio aqui, vamos preencher aqui. E acabou virando o grande hit do disco. Aliás, essa história já tem algumas, vamos dizer assim, alguns antecedentes, vamos dizer assim, né? Você lembra, por exemplo, que Paranoid foi incluída também dessa forma. Bat, aquela balada do Kiss, também foi incluída de última hora. Então, You Got Another Thing Coming também faz parte desse hall de canções que foram incluídas de última hora, porque tava sobrando um espaço. E a pressa era tão grande, cara, que a bateria que você ouve nesse disco era a bateria guia que o Dave Holland fez naquela pré-produção na hora. Os caras falaram, não, deixa assim mesmo, não vamos perder tempo regravando. E acabou ficando a bateria guia do Dave Holland nessa canção. Aliás, Dave Holland que se meteu numa confusão durante a turnê, cara, isso é uma coisa que pouca gente sabe, que de uma certa forma acabou causando um certo bode na banda com relação a ele. O grupo foi fazer um show no Madison Square Garden, né, local famosíssimo, na turnê do Screaming for Vengeance. Nesse show, antes do show, cara, o Dave Holland tomou uma surra de um taxista. Ele saiu atrasado do hotel, ele pegou um táxi. Dave Holland pegou um táxi. E ele pediu pro taxista deixar entrar na área do backstage, da parte de trás do Madison Square Garden, e deixar o Dave Holland lá. E o taxista não quis. Ele deixou o Dave Holland na porta do Madison Square Garden. E aí começaram a discutir. O Dave, como é uma tradição lá nos Estados Unidos, você paga o que está marcando no taxímetro e você dá uma gorjeta a mais, né? O Dave Holland falou, não vou dar gorjeta nenhuma. Cara, os caras começaram a bater boca. O taxista deu a volta pelo táxi, puxou o Dave Holland de dentro do táxi e começou a socar na frente de todo mundo. Aí o público que estava ali interveio, viu que era o Dave Holland, falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo isso aqui? E aí o Dave Holland pediu para que ele fosse levado para o backstage. Aí as pessoas meio que chamaram seguranças, mas assim, antes do show, o Dave Holland tomou uma surra do taxista. E é um disco também que foi gravado naquele estúdio lá em Ibiza, né, naquela fazenda. Só que quando os caras foram lá para gravar, cara, o estúdio estava completamente detonado. Por quê? Porque o proprietário da fazenda do estúdio, ele fez uma falcatrua lá que ele ficou devendo grana para todo mundo ali da localidade. E o que aconteceu, cara? O pessoal que foi ludibriado, eles invadiram o estúdio e levaram tudo que eles puderam de lá. E aí, quando os caras da banda chegaram lá e viram que estava completamente detonado, o que eles fizeram? Olha que coisa, isso é uma coisa que hoje em dia é impensável isso, mas naquela época os caras deram uma pirada tão grande que os caras da banda resolveram reformar eles mesmos o estúdio, porque eles se sentiam muito à vontade ali, e acabaram fazendo com que a gravadora CBS, a Sony, alugasse equipamentos para eles poderem gravar lá. Eles queriam gravar lá de qualquer jeito, bateram o pé, e eles acabaram eles mesmos reformando o estúdio. Então todo mundo começou a pintar, rebocar as paredes. O Rob Halford conta, cara, que era uma coisa inacreditável você olhar e ver todo mundo ali bancando pedreiro, cara. É um negócio incrível isso. E aí, em 1983, na sequência, eles lançaram o Defenders of the Faith, né? Que é o disco favorito do Ian Hill. Esse disco tem umas histórias muito interessantes que pouca gente sabe. A música Free Will Burning, na verdade, ela era chamada de Fast and Furious. Aquela Jawbreaker, que é uma boa canção desse disco, se você ler a letra com atenção, você vai sacar que ela fala de sexo oral gay. Presta atenção. Outra música desse disco aqui, a Rock Hard, Ride Free, ela tinha como título Fight for Your Life, e era muito diferente do que a gente ouve nesse álbum aqui. E essa música, inclusive, a música original, a Fight for Your Life,
ela foi lançada como bônus na edição remasterizada do Hellbent for Leather. E por falar em letra polêmica, Eat Me Alive, por exemplo, ela tem uma letra completamente sadomasoquista, e a música, o título original era Bad Girls Wear Leather, e foi escrita pelo Rob Halford completamente bêbado lá no estúdio lá em Ibiza. Um outro detalhe que pouca gente prestou atenção, cara, que uma das canções desse disco aqui, que é a Some Heads Are Gonna Roll, foi escrita pelo mesmo compositor que tinha feito Take These Chains, do Screaming for Vengeance, que é um cara chamado Bobby Halligan Jr. Ninguém tinha prestado atenção que essa música não era do Judas Priest, né? O Judas Priest continuou manifestando a certa fixação que eles tinham pelo Queen numa música aqui chamada Heavy Duty, Defenders of the Faith, que tem a mesma cadência de We Will Rock You, do Queen. Né? Todo disco tem uma citação ao Queen. Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Ah, e tem uma outra coisa, tem uma canção aqui chamada The Sentinel, que o Ian Hill, ele usou um baixo de 8 cordas, que ele tinha visto o Tom Peterson do Cheap Trick tocando, e ele falou, pô, vou experimentar isso aqui. E aí veio, na sequência, um dos discos mais polêmicos da discografia do Judas Priest. É um disco que ele é meio odiado pelos fãs mais radicais, mas eu, particularmente, eu adoro, cara, que é o Turbo, né, de 1986. O que quase ninguém sabe é que o projeto inicial era soltar o Turbo como um LP duplo e vender como se fosse um LP simples, pelo preço de um LP simples. O título do disco seria Twin Turbo. Primeiro, a ideia inicial é que eles lançariam 19 músicas inéditas nesses dois discos. Aí depois o projeto, a gravadora chegou pros caras e falou, meu, vocês estão loucos, lançar disco duplo, não sei o que, blá blá blá. E aí a banda sugeriu que então eles fizessem um LP de estúdio e um outro ao vivo, da turnê do Defenders of the Faith. A gravadora falou, meu, mas de jeito nenhum que vocês vão soltar um disco duplo. Vocês vão lançar um disco simples. Se virem aí para selecionar. E aí o que acontece? Eles acabaram selecionando aquilo que a gente ouve nesse disco. Daquele projeto inicial de 19 músicas, 4 delas foram reaproveitadas nesse disco aqui, ó, no Run Me Down. As músicas são a faixa título, né, Run Me Down, a outra era Hard as Iron, tinha também a Monsters of Rock e essa aqui que chama-se Love You to Death. Então, o que você ouve nesse disco, eu já vou falar aqui desse disco, mas assim, o que você ouve, essas 4 faixas que você ouve nesse disco, na verdade, eram para ter entrado aqui no Turbo, na edição dupla do LP. Daquela seleção inicial que ia entrar no Turbo, tem 2 músicas que permanecem inéditas. Uma chama-se Under the Gun e a outra chama-se Fighting for Your Love. E tem outras 3, que é Red, White and Blue, Prison of All Your Eyes e All Fired Up. Elas acabaram saindo como bônus nas reedições remasterizadas dos discos anteriores. Assim, tá meio espalhado fora da ordem cronológica. E o Turbo, na verdade, foi o primeiro disco da banda gravado inteiramente num sistema digital. E foi exatamente por isso que, inclusive, eles acabaram colocando aquelas guitarras sintetizadores na mixagem, né? Coisa que, inclusive, o Iron Maiden fez meses depois, quando eles lançaram o Somewhere in Time. É, meu amigo, a influência do Iron Maiden para soltar aquelas guitarras sintetizadores veio daqui, ó, veio do Turbo. E assim, essa época foi uma época muito ruim pro Rob Halford, porque ele estava completamente mergulhado no álcool e na cocaína, totalmente. Para piorar, ele não podia sair do armário, ele não podia dizer que era gay, né? Isso causou dentro dele um conflito muito grande. E a coisa só ficou pior, cara, porque tem uma história que quase ninguém sabe, pelo menos aqui no Brasil. Nessa época, o Rob Halford, ele estava namorando com um cara mais novo que ele. E era um cara também que cheirava muito, um cara cheiradaço. E o casal tinha brigas assim históricas, assim, brigas de sair na mão, trocar socos. E aí, numa dessas brigas, o Rob Halford resolveu sair da casa de onde ele estava e chamou um táxi.
Quando ele estava entrando no táxi, esse namorado dele saiu da casa dele chorando, puxou o Rob Halford e falou assim: olha, eu quero só dizer pra você que eu te amo muito. E virou as costas, cara, e entrou na casa de novo. Quando o Rob Halford foi atrás dele na casa, ele ouviu um barulho de um tiro. Exatamente isso, cara. O namorado fez a declaração, virou as costas, entrou em casa e meteu uma bala na cabeça. O Rob Halford ficou tão chocado com aquilo, entrou em desespero tão grande, que na semana seguinte ele resolveu se internar numa clínica de reabilitação para viciados. Esse disco, na verdade, o Turbo, ele foi gravado não em Ibiza, mas foi gravado num estúdio nas Bahamas. E tem uma história também muito boa. O Rob Halford era muito amigo de um cara chamado Jeff Martin, que tocava num grupo chamado Surgical Steel, que depois virou o Racer X. É, exatamente, aquele mesmo Jeff Martin do Racer X. E eles estavam com uma pequena dificuldade para compor algumas letras, cara, e o Rob Halford mandou chamar o Jeff Martin, ele e a mulher dele. A banda pagou todas as despesas, eles foram lá para as Bahamas ajudar o Rob Halford a compor as letras. Inclusive, grande parte da letra de Private Property desse disco foi composta pelo Jeff Martin, mas não foi creditado aqui. E outra, o Jeff Martin também gravou vários backing vocals, inclusive naquela música Wild Nights, Hot and Crazy Days. Tem os backing vocals do Jeff Martin. Inclusive, foi o próprio Jeff Martin que sugeriu a entrada do Scott Travis, que era o batera do Racer X no Judas Priest. Mas isso é uma história também que eu vou contar daqui a pouquinho. Na época, surgiu um boato, cara, uma coisa inacreditável isso. Inclusive, esse boato chegou no Brasil, de que a banda, cara, ia gravar uma música desse disco com a participação do Julio Iglesias. Exatamente, o Julio Iglesias, cara. Aí surgiu esse boato, porque na verdade o que acontece? O Julio Iglesias estava gravando um disco dele no mesmo complexo de estúdios ali nas Bahamas, cara. E aí surgiu esse boato absurdo, cara, que o Julio Iglesias ia participar de uma música do Judas Priest, ou vice-versa. Uma história completamente doida, sem um menor pingo de verdade. Tem uma música aqui desse disco, cara, que quase entrou na trilha sonora do filme Top Gun, né? Que é Reckless. Quase entrou. A gravadora nos Estados Unidos, a Warner, ela na verdade ela queria uma música inédita do Judas Priest para entrar na trilha, e não uma música que já tinha sido lançada. E aí a banda também não demonstrou muito interesse, porque pra você ter uma ideia, os caras nem sabiam quem era o Tom Cruise. E aí o que aconteceu? Foi um erro total, né, cara? Porque o LP da trilha vendeu mais de 5 milhões de cópias só nos primeiros meses de lançamento. Assim, a banda perdeu uma grana absurda. Tem uma canção que era para ter entrado aqui no Turbo, chamado Heart of a Lion. Foi deixada de fora. O Rob Halford chegou pro Jeff Martin e falou: cara, olha, a gente não vai aproveitar essa música aqui. Então, como a gente tá devendo para você, pega essa canção e grava você. E aí o Jeff Martin pegou essa música e botou num disco do Racer X de 1987, um disco chamado Second Hit. Inclusive, o Rob Halford deu na mão do Jeff Martin a demo completa. Tipo assim, ó, pra você. E nessa época o Racer X já estava com o Scott Travis na bateria. E aí teve aquela apresentação no Live Aid, né, que todo mundo já conhece. Inclusive nos bastidores, cara, a Joan Baez, que era a verdadeira autora do Diamonds and Rust, foi lá no camarim do Judas Priest agradecer, tipo, ó, pô, eu adorei a versão que vocês fizeram, não sei o que, aquela coisa toda. Ou seja, a Joan Baez também ganhou uma grana em cima disso, né? E aí, a turnê desse disco resultou naquele disco ao vivo do Judas Priest de capa marrom, o Priest Live de 1987, que é um disco, inclusive, que o Rob Halford detesta, porque ele acha que tudo ali está plastificado. E é verdade. E aí, como eu havia dito para você, na sequência veio o Run Me Down, tá? Com várias canções que eram sobras daquele projeto de lançar o Turbo em LP duplo. E esse disco aqui, cara, essa é uma história que eu já conto há anos e as pessoas não acreditam, cara. Esse disco aqui inteirinho foi gravado com bateria eletrônica. Pois é, cara, o Dave Holland não toca em nenhuma faixa desse disco. Aliás, foi uma época muito estranha pro Judas Priest, cara, porque eles estavam tão doidos
que eles chegaram a fazer uma parceria, cara, com um trio de produtores de dance music da época, que eram uns caras bem famosos. Era um trio chamado Stock, Aitken and Waterman. Eram uns caras que compunham pra Bananarama, sabe aqueles grupos pop bem? Fazia aquela dance music bem sem vergonha. E eles, sabe-se lá por quê, cara, eles resolveram trazer esses produtores e eles gravaram 3 músicas desse disco, que nunca foram lançadas. As músicas eram You Keep Give Me The Runaround, I Will Return e, acredite se quiser, cara, uma versão de You Are Everything, aquela mesma música que tinha sido gravada pela Diana Ross e o Marvin Gaye, cara. E essas músicas nunca foram lançadas porque, primeiro, a própria banda achou que o resultado ficou ridículo. A gravadora, quando ouviu aquilo, falou: meu, vocês estão de brincadeira, não vai lançar isso mas de jeito nenhum. Vou tentar achar essas músicas aqui na internet para ver se eu coloco aqui nos links para vocês ouvirem. E aí tem algumas músicas desse disco também que eram para ter sido incluídas aqui e permanecem inéditas até hoje. Tem uma chamada Fire Burns Below, tem Thunder Road e tem uma outra chamada My Design, também continuam inéditas. E esse disco, na verdade, ele é conhecido porque ele tem uma versão de Johnny B. Good, que inclusive foi gravada antes da banda entrar em estúdio. Porque eles fizeram um agrado para o outro empresário da banda, que era um cara chamado Bill Curbishley, que gostava muito de Chuck Berry. E eles resolveram, eles se davam muito bem, eles falaram: vamos gravar uma versão de Johnny B. Good. E aí, quando eles foram montar o repertório, eles acabaram incluindo essa versão, mas também com bateria eletrônica. E é óbvio que eles estavam tentando vender essa versão de Johnny B. Good para ver se entrava em alguma trilha sonora de filme, aquelas coisas todas, como tinha acontecido com o Top Gun. Mas aí acabou não rolando e acabou entrando aqui. E aí foi nessa época que aconteceu aquele caso do tribunal, que você já sabe, dos 2 garotos que se suicidaram, porque os pais alegaram que eles só se mataram porque eles ficavam ouvindo Judas Priest o dia inteiro, e aquela música Better By You, Better Than Me, que na verdade nem era do Judas Priest, era do Spook Tooth, como eu falei pra vocês. Os pais entraram com o processo, eles pediam $6 milhões, porque eles diziam que os filhos tinham ouvido o disco ao contrário, com a frase do it, aquela baboseira toda. Obviamente a banda foi absolvida, mas assim, o Dave Holland, cara, que já estava muito deprê naquela época, porque ele não aguentava mais fazer as turnês incessantes. O pai dele tinha morrido, a irmã estava doente, e ainda aconteceu esse caso dos tribunais. E aí ele falou: cara, pra mim chega, tô fora da banda. Mal o Dave Holland sabia que ele ia voltar pros tribunais, né? Mas é uma história que eu vou contar também daqui a pouquinho. E aí, por sugestão do Jeff Martin, o pessoal achou por bem trazer como substituto do Dave Holland o Scott Travis do Racer X. E tem uma história sensacional, porque assim, o Scott Travis, na verdade, já tinha tido um contato com o Glenn Tipton em 1982, porque o Scott Travis gostava muito de Judas Priest. E um dia ele foi no hotel onde a banda estava hospedada, e ele levou uns discos lá pro Glenn Tipton autografar. E aí, na hora que o Glenn Tipton estava autografando os discos, o Scott Travis falou assim: cara, como é que vocês conseguem tocar com um batera tão ruim que nem o Dave Holland? Como é que vocês aguentam tocar com esse cara? O Glenn Tipton ficou tão bravo que ele parou de autografar, entregou os discos, virou as costas e saiu. E aí o Scott Travis, quando voltou pra banda, ele lembrou o Glenn Tipton dessa história, e os caras deram muita risada, evidentemente. E aí entrou o Scott Travis e veio o lançamento do Painkiller, né? Que é um disco que a banda inclusive reconhece que foi completamente dominado pela entrada do Scott Travis. Bom, só aquela introdução da Painkiller já é um negócio absurdo. Aliás, uma introdução que foi colocada meio que por acidente, porque o Scott Travis ele chegou no estúdio para gravar o disco e a Painkiller não tinha aquela introdução de bateria. E ele, na verdade, na hora que ele chegou, cara, ele começou a fazer um exercício de aquecimento. E ele começou a tocar, aí os caras da banda falaram: meu, que é isso? E aí, não, isso aqui é um exercício que eu faço para aquecer. Os caras falaram: meu, não, vamos colocar isso no disco. E acabou virando a introdução de Painkiller. Painkiller, na verdade, já começava diretamente com as guitarras. E aí o arranjo acabou sendo modificado para poder encaixar essa introdução sensacional.
Uma coisa que pouquíssima gente sabe é que tem uma canção aqui chamada A Touch of Evil, que na verdade tem os teclados, cara, do Don Waiters, que não foi creditado, inclusive. Don Waiters, que hoje é o tecladista do Deep Purple. E a banda tinha chamado o Don Waiters para tocar nesse disco, porque eles tinham gostado muito de um trabalho que ele tinha feito numa banda chamada Slave Rider, que tinha sido produzida pelo Chris Tsangarides, ou Tsangarides, eu não sei como é que é a pronúncia, se é Tsangarides ou Tsangarides, cada um fala de um jeito. Que o Chris Tsangarides, ou Tsangarides, que foi o produtor desse disco, e já tinha trabalhado como engenheiro de som no Sad Wings of Destiny. E aí ele trouxe o Don Waiters para tocar em A Touch Evil. Eu acho, inclusive, tem algumas outras partes de teclado aqui que eu acho que também é o Don Waiters, viu? Foi durante a turnê desse disco que aconteceu um acidente que, de uma certa forma, foi a gota d'água para o Rob Halford sair da banda. Os caras estavam fazendo um show em Toronto e o Rob Halford fazia aquele número de entrar com a moto no palco, aquela presepada toda. E quando ele estava pronto para sair com a moto, na hora que ele deu o arranque para entrar no palco, ele bateu com a cara numa armação do suporte de bateria, cara. E ele caiu para trás, cara. E a moto caiu, entrou no palco, caiu. O Rob Halford ficou desacordado por uns 3 minutos, ele quebrou o nariz. E aí o que acontece, cara? Os caras tocaram Running Wild, ou Hellbent for Leather, acho que era Hellbent for Leather. Tocaram como se fosse um som instrumental. Interromperam o show, acabaram o show precocemente. Levaram o Rob Halford pro hospital. O Rob Halford tomou ponto, aquela coisa toda. E aí os caras da banda foram pro hotel. Levaram o Rob Halford pro hospital e os caras da banda foram pro hotel. Quando o Glenn Tipton saiu do hotel e foi pro hospital para ver como é que ele tava, cara, o Rob Halford já tinha saído do hospital. Ele voltou pro hotel, ele fez o check-out e se mandou. E na verdade isso foi realmente a gota d'água, cara, porque o Rob Halford já estava também de saco cheio das turnês incessantes. Ele queria fazer um trabalho solo. E aquele caso dos tribunais, dos moleques que suicidaram, também minou completamente a relação entre eles. Entendeu? Esses foram aspectos decisivos para o Rob Halford sair da banda. Além disso, o Rob Halford já tinha proposto o Judas Priest, depois da turnê do Painkiller, tirar uma pausa de 4 anos porque ele queria fazer um trabalho solo. E os caras da banda falaram de jeito nenhum. O Rob Halford saiu, aí o Rob Halford montou o Fight, né? Tem 2 discos sensacionais, né? Que é o War of Words e o A Small Deadly Space, que são discos que eu acho geniais. Mas ele já tinha montado o Fight. O que pouca gente sabe, cara, é que quando ele saiu do Judas Priest, ele já tinha montado o Fight. O Fight já estava prontinho. Então na hora que ele saiu, ele já gravou o primeiro disco. O que pouca gente sabe, cara, é que o Rob Halford saiu em 92. Em 1993, ele tentou voltar para o Judas Priest. Ele falou, pensando bem, eu acho que eu tenho que continuar com vocês. E aí, essa proposta foi completamente recusada. E tem uma coisa muito interessante nessa história. Quando o Rob Halford saiu e montou o Fight, o batera era o Scott Travis. E o Scott Travis realmente deve ser um cara muito gente fina e um verdadeiro mestre na arte da diplomacia. Porque ele conseguiu fazer com que ele permanecesse no Judas Priest e tocasse no Fight. Pô, isso não é pra qualquer um, né? E aí trataram de encontrar um substituto pro Rob Halford, né? A banda decidiu que não ia parar. E aí aconteceu uma história que acho que já foi de uma certa forma esmiuçada, mas é sempre bom lembrar aqui. Uma vez o Scott Travis, ele recebeu uma fita de videocassete com um cara cantando músicas do Judas Priest. O Scott Travis ficou tão impressionado, cara, que ele mostrou pro Glenn Tipton. Cara, na hora que o Glenn Tipton viu aquilo, o Glenn Tipton, pra você ter uma ideia, cara, ele achou que na verdade não era o cara cantando, que ele tava fazendo mímica, que ele tava dublando Judas Priest, porque era muito igual. E aí o Glenn Tipton chegou e falou assim, pelo amor de Deus, entre em contato com esse cara, traz esse cara aqui pra fazer um teste aqui com a gente. E aí o Scott Travis fez a ponte, entrou em contato com o fã, e o fã passou a mensagem para o Tim Owens, que na época era vocalista de uma banda tributo ao Judas Priest, uma banda cover, chamada British Steel. 3 dias depois, o Tim Owens apareceu no estúdio onde estava
o pessoal do Judas Priest. E aí o teste do Tim Owens foi o seguinte, ele entrou no estúdio e ele tinha que colocar a voz dele numa gravação de 1998, né? Naquela uma gravação recente ali deles, de duas músicas do Judas Priest, The Reaper e Victim of Changes. Ele foi colocado sozinho no estúdio, colocaram a música e ele cantou em cima. Do outro lado da sala estava o Glenn Tipton e o KK Downing com os fones, ouvindo o cara. Meu, na hora que eles ouviram, eles falaram, meu, não tem o que falar, é esse cara. Aí, evidentemente que tinham que preparar toda uma papelada, porque ele ia ser contratado, né, aquela coisa toda. E aí, chegaram no Tim, olha, valeu por você ter participado aqui do teste, aquela coisa toda. O Tim Owens, ele tava tão entusiasmado que ele pediu o autógrafo do Glenn Tipton, do KK Downing, falou, pô, muito obrigado, valeu, não sei o que, blá, 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 e foi embora com o autógrafo. Aí dias depois telefonaram para casa do Tim Owens, que morava ainda com os pais, e disseram, ó, meu, você foi escolhido, você é o novo vocalista do Judas Priest. Os pais do Tim Owens também eram fãs do Judas Priest. Você tem uma ideia, cara? A mãe, quando recebeu a notícia, ela se ajoelhou e caiu em lágrimas. E o pai, quando soube, ele foi no dia seguinte e fez uma tatuagem do Judas Priest. Incrível, né? E aí, o Glenn Tipton começou a chamar o Tim Owens de Reaper. Reaper o tempo inteiro. E aí acabou virando o apelido, né, e o nome artístico do novo vocalista do Judas Priest, que virou Tim Reaper Owens, ou Reaper Owens, como você quiser. Antes de eu continuar com essas histórias muito legais do Judas Priest que você certamente não sabia, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você, que é muito importante, principalmente para você que está preocupado com o futuro dos seus filhos neste planeta cada vez mais entupido de lixo plástico. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. Aliás, essa história da entrada do Reaper Owens do Judas Priest foi a inspiração para aquele filme pavoroso chamado Rockstar, né? O filme é péssimo, mas sim, foi bem baseado nessa trajetória aí do Reaper Owens, né? Só que tem um detalhe que pouquíssima gente sabe. Antes de eles escolherem o Reaper Owens, tinha uma série de candidatos muito fortes, escolhidos pelo Glenn Tipton e pelo KK Downing. Muito provavelmente, se não tivesse surgido essa fita de vídeo do Reaper Owens, eles iriam escolher ou o D.C. Cooper, que era o vocalista do Royal Hunt, ou eles iriam escolher o Ralph Shippers, que na época era o vocalista do Gamma Ray e que hoje está no Primal Fear. Provavelmente seriam esses dois os escolhidos, né? Tinham outros caras no páreo, né? Tinha o Tim Lackman, que era irmão do guitarrista do Fight, o Pat Lackman, que era aquela banda do Rob Halford, estava no páreo. O Anthony O'Hara, que depois foi vocalista do Praying Mantis, também estava no páreo. O Tony Mills, que era do Shy, que depois foi do TNT e que morreu recentemente, também estava ali na lista dos escolhidos. O próprio Jeff Martin do Racer X era um candidato muito forte. O Devin Townsend, que o pessoal conhece, que
foi vocalista daquele disco do Steve Vai, o Sex and Religion, ele era guitarrista e vocalista de um grupo chamado Strapping Young Lad. E ele também foi um cara que recebeu um convite para fazer uma audição. Só que ele não aceitou, cara, porque ele não podia tocar guitarra. Ele queria entrar no Judas Priest como se fosse vocalista e guitarrista. Imagina, né? E tinha um outro cara também que foi feito um convite, mas ele nem recebeu esse convite. O Glenn Tipton e o KK Downing fizeram um convite para o Sebastian Bach do Skid Row. Pois é, só que eles cometeram um erro de ligar para o empresário do Skid Row na época, que era o Doc McGhee, o mesmo empresário do Kiss. E esse cara falou, meu, quê? É óbvio que o Sebastian Bach ia aceitar o convite e ia implodir o Skid Row. E aí o próprio Doug McGhee chegou para os caras do Judas Priest e falou assim, ó, cara, essa proposta não interessa para o Sebastian Bach. E o Sebastian Bach só ficou sabendo disso meses depois, quando ele largou o Skid Row. E aí o Doug McGhee ficou tão pé da vida que falou, você minou, você saiu do Skid Row, pois pode ter certeza que você era para ter entrado no Judas Priest. E o Sebastian Bach ficou louco com essa história, foi um motivo de uma briga absurda, porque realmente, se o Sebastian Bach tivesse recebido o convite para entrar no Judas Priest, ele entrava na hora. Pois é, e com o Ripper Owens, eles gravaram 2 discos de estúdio, né? O Jugulator e o Demolition. O Jugulator era meio um som meio Pantera, assim, era a banda tentando entrar meio naquela linha do Pantera, que era muito popular na época, né? E também com umas influências de Machine Head, da banda Machine Head e do Fear Factory. E foi também nessa época, cara, que o Rob Halford resolveu sair do armário e anunciou oficial. Todo mundo já sabia disso, né? Mas ele anunciou oficialmente que era gay quando ele estava promovendo esse disco aqui, que é sensacional, que é um projeto dele chamado Two, que é esse aqui, ó. Um disco chamado Voyeur. E ele gravou esse disco aqui, cara, com um guitarrista que ninguém tinha ouvido falar na época, mas que depois se tornou muito famoso, que era o John Five. Que depois entrou pro Marilyn Manson, tem uma carreira solo e hoje tá tocando com o Rob Zombie. Pois é. E esse um disco aqui, é um disco de metal industrial muito legal. E o Judas Priest com o Tim Ripper Owens começou a fazer as turnês, aquela coisa toda. Só que os discos, cara, começaram a vender muito pouco. Os shows já não tinham uma procura de ingressos tão grande. E aí começaram os rumores de que o Rob Halford ia voltar. Porque o Rob Halford realmente chegou pro empresário da banda e falou, cara, eu quero tentar voltar novamente. Ele fez mais uma tentativa. E como o Judas Priest estava indo muito mal das pernas em termos financeiros, e o empresário chegou para eles e falou, cara, se o Rob Halford voltar pro Judas Priest, cara, a gente vai voltar a vender muitos discos e os shows vão ficar lotados e a agenda vai ficar cheia. Adivinha o que aconteceu, né? Aliás, essa volta do Rob Halford, ela começou realmente a ser sacramentada quando ele e os outros integrantes da banda se reuniram para organizar o lançamento desse box aqui, ó, Metallurgy, que é espetacular, né, cara? Olha que sensacional esse box, né? Aqui, ó. Vou até tirar aqui para vocês aí. Uma maravilha esse. Vem DVDs, vem uma coletânea muito legal. E aí, na verdade, foi sacramentada a volta, foi acertada tudo direitinho, naqueles detalhes todos, aquela coisa burocrática, você sabe bem como é que funciona. Na época, o Ripper Owens tentou ser elegante, né? Deu umas declarações dizendo que ele mesmo tinha sugerido a volta do Rob Halford. Cascata, você tá entendendo? Cascata, o Ripper Owens ficou muito triste e assim que foi sacramentado, ele conseguiu se encaixar na turnê do Iced Earth, que ele ficou como vocalista durante um tempinho lá. E aí em 2004 teve aquele caso do Dave Holland, que ele foi condenado por pedofilia e assédio e tentativa de estupro de um aluno de bateria dele que tinha deficiência, aquela coisa toda, e que você já sabe, né? E aí a banda, o Judas Priest, evidentemente que continuou lançando discos, né? Saiu o Angel of Retribution, saiu o Nostradamus, que eu acho horroroso. E aí em 2011 o KK Downing resolveu cair fora, depois de tanto tempo. E, inclusive, ele saiu no meio da turnê do Nostradamus, porque ele, de uma certa forma, ele chegou para a banda e para os empresários e falou que ele tinha que ganhar mais. Porque o KK Downing, ele já estava pretendendo montar um clube de golfe. E ele precisava de uma grana para investir
nesse clube. O que ele fez, cara? Ele deu uma chantageada nos caras, dizendo que ou ele passava a receber mais em direitos autorais, em grana de merchandising, ou ele iria sair fora, no meio da turnê, né? Chantagem total. Os caras falaram, ah é? Então tchau. E chamaram o Richard Faulkner, né? Que era guitarrista da banda da Lauryn Harris, que era filha do Steve Harris. E é um cara que tinha um estilo muito parecido com o KK Downing, inclusive fisicamente. E o Richard Faulkner já entrou no meio da turnê. E aí, tempos depois, cara, o KK Downing, quando o clube de golfe dele faliu e o cara quebrou financeiramente, o que ele fez, cara? Ele tentou voltar pro Judas Priest. Óbvio que a proposta foi totalmente negada, e o KK Downing estava numa situação financeira tão absurdamente ruim que ele fez o que, cara? Ele vendeu para o Glenn Tipton e o Rob Halford os direitos de todas as canções do Judas Priest em que ele participou como compositor. Incrível, né? E aí, como você sabe, a banda lançou mais 2 discos, né? O Redeemers of Soul e o Firepower. E aí, no meio do lançamento do Firepower, surgiu a notícia de que o Glenn Tipton estava com mal de Parkinson e que ele iria sair da banda. Na verdade, cara, o Glenn Tipton e a própria banda já sabia que ele estava com mal de Parkinson desde 2008, quando foi realmente constatado que ele estava com essa doença. Mas aí ele estava tomando medicamento, ele estava conseguindo driblar todos os sintomas, né? Mas aí chegou uma hora que não deu mais, cara. Inclusive, de uma maneira até elegante, eles tentaram dizer que o Glenn Tipton gravou as músicas do Firepower. Cascata, bicho. O estado do Glenn Tipton já era bem ruim quando as gravações começaram, e ele não tocou absolutamente nada nesse disco. As guitarras que você ouve são do Richard Faulkner e do produtor do Firepower, que é o Andy Sneap, que foi guitarrista do Sabbath, aquela banda inglesa, não é o Black Sabbath, do Sabbath, aquela banda inglesa que era bem legal. E foi ele que acabou sendo não apenas o outro guitarrista a tocar nesse disco, como ele acabou substituindo o Glenn Tipton na formação da banda, que é o que rola até hoje. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um episódio da série Aposto Que Você Não Sabe, onde eu trouxe uma série de fatos, histórias a respeito dos bastidores do Judas Priest. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal e fique atento, porque no próximo episódio do Aposto Que Você Não Sabe, eu vou trazer histórias muito interessantes de uma banda que vocês adoram. Fiquem ligados. Um abração e até a próxima.